Vamos passar para a última parte. Quem tem o Filho tem a vida. Quem rejeita a fonte da vida sofrerá, quinta-feira, condenação. Porque as pessoas entram em juízo, João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Não creu, não recebeu, não ouviu as palavras, ou ouviu, mas não permaneceu nas palavras, não foi um discípulo. Ok? Agora, João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Entrar em juízo aqui, a palavra grega krisis, que quer dizer condenação. É o juízo, a sentença. Então, por que as pessoas são condenadas? Por tudo isso que eu já expliquei. 8,24. O que está lá em 8,24? Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Não crê em Jesus que livra do pecado. Crê em Jesus, mas é um Jesus que não tem graça suficiente para te livrar do vício do álcool. É o Jesus que pode beber. Não tem poder suficiente para sustentar a sua família. É o Jesus que permite o trabalho no sábado. É o Jesus que permite o divórcio sem ser pelas condições ali estabelecidas. Eu tenho o direito de ser feliz. Talvez você já se divorciou. Ele tem um plano para restaurar a sua vida. Mas talvez você está lutando. O divórcio não está nos planos de Deus. Não está nos planos de Jesus. Talvez no outro Jesus aí, mas não no Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia diz que é possível você vencer o pecado do homossexualismo. O Jesus da Bíblia diz que é possível vencer o pecado da fornicação com a sua namorada ou seu namorado. O pecado da pornografia. O Jesus da Bíblia é o Jesus que anda pelo caminho estreito. Mas muitos querem um Jesus que anda pelo caminho largo. O Jesus, paz e amor. Esses serão condenados. Porque a palavra veio até ele, as palavras de Jesus, as palavras que destravam a vida. E eles se recusaram a memorizar essas palavras. Buscaram filosofias e raciocínios de homens. Ah, mas Deus quer que eu seja feliz. E procuram racionalizar, e acabam criando uma desculpa para não seguir o que está na Bíblia. Leia Mateus 4. Que princípios Cristo usou no deserto da tentação para combater os enganos de Satanás? Está escrito. Jesus poderia ter racionalizado. Ah, mas veja bem, Deus não quer que eu morra. Se eu morrer, quem é que vai pregar? Quem é que vai formar os 12 discípulos? E o plano na cruz? Então, talvez eu possa usar o meu poder para fazer esse pão. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu gostaria de contar uma história aqui. Tentarei ser breve. É a história do irmão Yun. Eu estou lendo esse livro aqui. Os outros eu até li. O irmão Yun, ele nasceu lá na China, em uma província ao sul da China, ao sul do Rio Amarelo. Ele morava numa vila. Ele morava numa vila rural, agrícola. E havia muitos poucos cristãos naquela localidade. A China tinha missionários desde o século XIX. Veio a Revolução dos Boxers em 1900. Mataram os missionários. Proibiram o cristianismo. Mas os missionários vieram mesmo assim. Em 1940, a mãe do irmão Yun ouviu falar de Jesus. Mas em 1949 veio a Revolução Cultural. As Bíblias foram proibidas. O cristianismo foi proibido. As pessoas que eram cristãs e persistiam foram crucificadas nas paredes das igrejas. Os pastores foram enviados para campos de concentração. Muitos ficaram presos por 20 anos e o cristianismo desapareceu. Mao Tse-tung propôs um plano de governo, passos para o futuro. E o irmão Yun relata aqui na sua província, 8 milhões de chineses, quase a população toda de São Paulo, da cidade de São Paulo, que eu acho que são 11 milhões, não me lembro. 8 milhões de pessoas morreram de fome. E era um momento muito difícil.
e o pai de Yun ficou com câncer na garganta. Ele já estava agonizando. E depois de 30 anos, sem Bíblias, sem pregações, sem igrejas, sem cristãos, a mãe de Yun, ela esqueceu quase tudo. Ela não tinha uma Bíblia em casa. Levaram o pai de Yun no médico, mas o médico disse, olha, vai morrer em breve. Não conseguia respirar, com asma, câncer na garganta, agonizando em casa. Os filhos precisavam sair e pedir comida aos vizinhos. Até que um dia a sua mãe de noite ouviu uma voz, e a voz dizia, Jesus te ama. Ela então se ajoelha e faz uma oração e se entrega a Cristo novamente. Ela acorda os filhos e diz, Jesus nos ama. E Jesus morreu na cruz por nós. E ela então pede que todos orem. E todos ficaram aquela noite falando, Jesus, cura o papai. Jesus, cura o papai. Quando amanheceu, o papai já não estava agonizando. Em poucos dias, estava completamente restabelecido. Toda a família se converteu a Jesus. Mas eles não tinham Bíblias. Eles não sabiam muita coisa, mas começaram a pregar o Evangelho. Era proibido fazer reuniões na China. Convidavam as pessoas então para casa. Alguns foram vestidos com roupa de sepultamento, achando que o pai de Yun havia morrido. E lá ouviam falar sobre Jesus que havia morrido por eles, só isso. E ao verem aquele homem curado, se entregaram a Jesus. E nos dias seguintes, Yun perguntava para sua mãe, quem é Jesus? Eu gostaria de conhecê-lo mais. E a sua mãe disse, ele é o Filho de Deus, morreu por nós. Mas mãe, quais foram as palavras que Jesus falou neste planeta quando veio aqui? E a sua mãe falava, isso se perdeu, não existe mais. Porque eles só podiam ler o livro vermelho de Mao Tse-tung. E ali dizia que a Revolução pregava que todas as palavras de Jesus haviam se perdido, ninguém tinha mais. E ele ficou encucado com aquilo, ele queria as palavras de Jesus e disseram, está escrito na Bíblia. E ele passou a procurar uma Bíblia, mas ninguém tinha. Foi nas vilas ao redor e ninguém tinha uma Bíblia. E ele então perguntou aos mais velhos, vocês já viram uma Bíblia? E eles disseram, quando eu era criança, há 30 anos atrás. Eu me lembro mais ou menos. Como era uma Bíblia? Era mais ou menos assim, tinha a capa preta. E a sua mãe, ao ver que ele estava perturbado atrás de uma Bíblia, lembrou-se que numa vila mais distante havia um homem que antes da Revolução tinha sido um pastor. Essa história aqui. E aquele pastor talvez tivesse uma Bíblia. Caminharam um dia inteiro. Chegaram à casa daquele homem e disseram, viemos aqui para ver uma Bíblia. O pastor arregalou os olhos. Ele não quis dizer sequer que tivesse uma Bíblia. Era muito perigoso. Ele havia estado preso por 20 anos e temia que fosse um espião. Se alguém fosse pego com a Bíblia, essa pessoa teria sua Bíblia queimada e toda a sua família seria espancada em praça pública. Aquele homem que havia sido um pastor disse, se você quer a Bíblia, peça a Deus. A Bíblia é um livro do céu. Se você orar, Deus vai lhe dar uma. E voltou para casa e durante 30 dias ele pegou uma pedra, colocou a pedra dentro do quarto, ele se ajoelhou em cima da pedra e ele passou a orar, Senhor Jesus, me dê uma Bíblia. E durante 30 dias ele orou. E sabe o que aconteceu quando acabaram os 30 dias? Nada, não aconteceu nada. Ele então foi sozinho à casa daquele ex-pastor. Ele disse assim, eu fiz o que você me disse, eu orei 30 dias a Jesus. E não aconteceu nada. E eu estou vindo aqui à sua casa suplicar, por favor, você tem uma Bíblia. Eu não vou pegar, eu prometo que eu não vou encostar. Eu só queria olhar, eu queria saber como é. Você segura na sua mão e olha. E se você abrir, eu trouxe aqui um papel, eu gostaria de copiar algumas frases da Bíblia. Por favor. E aquele ex-pastor disse, você só orou. Você não jejuou. Você precisa jejuar e prantear. E voltou para sua casa e passou a fazer apenas uma refeição por dia, só comia arroz. Jejuando e orando, Senhor, me dê uma Bíblia, por favor, eu quero uma Bíblia. E a sua mãe começou a ficar preocupada. O seu pai pensou que ele houvesse enlouquecido, porque ele estava completamente descontrolado. Ele queria uma Bíblia, ele orava, ele clamava, ele jejuava todos os dias.
E nada acontecia. Depois de 3 meses, às 4 horas da manhã, Yun teve um sonho. No sonho, ele estava empurrando um carrinho para cima de uma montanha, indo à casa dos vizinhos para pedir comida, porque a sua família estava morrendo de fome. E ele realmente fez isso muitas vezes. E ele olhava que na outra montanha vinham 3 homens descendo com um carrinho cheio de pão. Eles se encontraram e aquele homem colocou um pão na sua boca. E quando o pão entrou na boca e um mastigou, o pão se transformou numa Bíblia. E ele acordou daquele sonho. E ele acorda a sua família. Era tão real, e ele procurou a Bíblia pela casa e ele não encontrava a Bíblia. E a sua família acorda e ele começa a chorar. Eu ganhei uma Bíblia, foi só um sonho? Não, foi real. E eles preocupados porque ele estava enlouquecendo, ele estava louco atrás dessa Bíblia. Então, quando eles tentam acalmá-lo, eles ouvem uma batida na porta. Ele corre até a porta e um diz assim: você tem uma Bíblia para me dar? Aliás, você tem pão para me dar? E eles respondem assim: sim, temos pão. Ele abre a porta, eles entregam para ele uma lata. Ele abre a lata e ali dentro estava uma Bíblia. Tempos depois, ele descobriu que no primeiro dia que ele passou a orar, desde o primeiro dia, um evangelista de uma vila muito distante havia recebido um sonho, uma revelação de Deus. Aquele evangelista havia escondido uma Bíblia em uma lata debaixo do quintal da sua casa, esperando que quando a política se acalmasse mais, ele iria desenterrar a lata e ler a Bíblia. E ele recebeu essa visão, dizendo para pegar a Bíblia da lata e levar até a vila tal, rua tal, casa número tal, tudo que foi mostrado em sonho. E aquele evangelista resistiu, porque ele queria ler a Bíblia. Por 3 meses, aquele evangelista resistiu. Até que ele pediu 2 irmãos cristãos para levar a Bíblia até a casa de um e lhe dar. Esse é o capítulo 1 do livro. Livro maravilhoso. Vou deixar o link aqui de baixo, se você se interessar. Mas que mostra para nós o que é desejar ardentemente pelas palavras da vida eterna. Só Tu, Senhor, tens as palavras da vida. Quantas Bíblias temos em nossa casa e não lemos, não memorizamos, não passamos tempo com as palavras da vida eterna? Eu apelo a você hoje, leia mais a sua Bíblia. Eu apelo a você hoje, pegue um capítulo da Bíblia, quem sabe um capítulo do Evangelho de João, e memorize, que essas palavras de vida eterna possam garantir a você, por meio de Jesus, a bendita esperança ou a bendita ressurreição. Ainda que morramos, possamos morrer na fé de que Jesus um dia nos ressuscitará. Que Deus os abençoe.